Bom, boa noite, todo mundo, né? Principalmente aí, Nath, nossa convidada de hoje. Nosso objetivo hoje, que aliás, eu pensei em trazer Nath hoje, porque ela trabalha, eu vejo que ela tem trabalhado bastante com criança, né? Com pediatria, ela trabalha com osteopatia. E aí eu nem perguntei, mas eu sei que eu acredito que dentro desse contexto ela usa aí, né? A medicina germânica, a reintegração, não sei o que mais, mas eu sei que ela usa mais coisas também aí. E que eu fiquei curioso para saber, né? A gente sempre tem dúvida dos alunos, né? E com criança, desde a germânica, desde a medicina germânica, a pessoa pergunta, toda aula de germânica as pessoas perguntam. E se for criança? Gente, criança é a mesma coisa, a gente também, né? Uhum, Vive do mesmo jeito, sente do mesmo jeito, né? Então a gente também sim. trata como trata o adulto. A única diferença é que a gente não tem o fator cognitivo, narrativo, verbal, né, à nossa disposição. Mas a gente trata os conflitos são os mesmos, os sintomas têm as mesmas relações, né, Nath? E a gente trata Sim. exatamente do mesmo jeito. Então, eu vou pedir aqui para cada um aí se apresentar para a Nath aí rapidinho, só para a gente começar, começando por Lore, Rafa, Tati e depois Nath. Então, boa noite, Nath. Obrigada por aceitar aí o nosso convite. Eu sou Lorena Pacheco, sou fisioterapeuta. Hoje eu trabalho com a microfisioterapia e a reintegração. E sou professora também, mas 95% da minha vida é a micro e a reintegração. E é muito bacana essa sua contribuição de hoje, porque eu até comentei também com o Maurício que está surgindo muitas crianças para mim também, com algumas Aham. características, né, bem parecidas. Então, o universo está aí conspirando a nosso favor com essa sua contribuição de hoje. Oh, então, Lore. Rafa. Oi, Nath, seja bem-vinda. Eu tenho certeza que você vai ajudar muito hoje, né? Vai contribuir muito para melhorar o nosso conhecimento de quem está assistindo, de quem está ouvindo. Eu tenho certeza que todo o conhecimento que você tem, toda a prática que você está tendo na reintegração também vai nos ajudar muito. Acredito que você já me conhece, né? Porque nós também estudamos a medicina germânica juntas, a reintegração juntas. É, Então é isso. Obrigada, Rafinha. Oi, Nath, tudo bem? É um prazer Tudo estar aqui com você hoje. E como o Rafa falou, né? Eu acho que vai ser super interessante esse debate, porque você tem muito a acrescentar. Acredito que é que ninguém trabalha apenas, né, com a parte infantil, então eu acredito que você pode acrescentar muito. Eu mesmo não tenho muita experiência com crianças, não foi minha prática maior. Então, assim, acho que as dúvidas vão surgir. E me apresentando um pouquinho, né? Eu sou Tatiana, também sou fisioterapeuta e trabalho hoje com a integrativa e já estou introduzindo também a germânica hoje nos meus atendimentos. prazer, Thay. Gratidão pelo convite, pela confiança. Diga aí, Nath, fala aí um pouquinho sobre você. Gente, meu nome é Natácia. Geralmente as pessoas me chamam de Nath. Eu sou fisioterapeuta também, sou professora da Ebrafim e de uma faculdade aqui perto da minha cidade do interior, que é a FASAG. Hoje eu trabalho com osteopatia, com hipnose, com a medicina germânica, com a reintegração, PNL, sempre por essas áreas voltadas à relação física e emocional. Na osteopatia, eu atendo toda a população idosa, adulto e pediátrica. Porém, eu sempre falo assim, que parece que onde eu vou, as crianças vêm atrás de mim. Então, mesmo que eu abranja o público, sempre as crianças me procuram mais. E como a gente estava conversando aqui, depois da pandemia, principalmente, essa procura das crianças aumentaram muito mais do que antes da pandemia. É como se fosse um boom. Antes eu tinha procura de crianças, mas por sintomas mais comuns vistos pela gente da fisioterapia, né, que é atraso do desenvolvimento motor, nascimento por prematuridade, síndrome de Down. Só que durante a pandemia
veio muito forte alguns casos de crianças que não eram casos tão comuns. E eu agradeço a vocês pelo convite, pela confiança, por rever pessoas tão queridas como Rafinha, que fez a formação junto comigo. Vocês, meninas, que eu acompanhava em todas as reuniões de reintegração que eu podia entrar. E a da Zé, que eu acho que da Zé não aguenta mais ver minha carinha, porque eu sou a pupila que onde da Zé vai, eu tô atrás. Mas eu me sinto muito honrada em receber esse convite, ter recebido esse convite e poder contribuir, trocar a experiência, os conhecimentos com vocês. E uma das coisas que eu notei muito, e é uma das grandes dúvidas, é como a gente vai tratar a criança utilizando a germânica e a reintegração. E essa pergunta eu me fiz o tempo todo, quando eu atendia, porque inicialmente eu sempre pegava para atender as crianças com osteopatia, né? Só que na osteopatia, principalmente na técnica de crânio sacral, a gente identifica algumas áreas que têm alteração de temperatura, do pulso terapêutico, e tudo que a gente faz é com intenção. Às vezes a criança não tem a cognição de entender o que a gente vai perguntar para ela, né? Como adulto, a gente pergunta ao corpo. A criança não vai entender a gente verbalmente, mas com certeza a criança tem muita sensibilidade para sentir a nossa intenção. E aí, quando a gente responde, a gente pergunta através do toque e coloca a intenção, a criança responde a gente sim. E com respostas muito rápidas. Seja ela uma alteração de respiração, seja ela uma alteração de frequência cardíaca, seja ela com um choro que vem de repente, seja ela pegar a mão da gente e tirar do lugar. Então, ela só não vai falar, mas elas vão dar vários sinais para a gente que alguma coisa tem ali para a gente tratar. É o que o Dr. John Pledger chama de detectar significância, né, Nath? Que é quando Isso, a gente tem alguma mudança nesses padrões que são controlados pelo nervoso autônomo, como o padrão respiratório, o pulso cardíaco, né? isso, As artérias do rosto, do né? Que fazem rosto, o rubor facial, por exemplo, o e lacrimejamento dos olhos, né? O os olhos que piscar, piscam rápido, as pálpebras que piscam mais rápidas. o piscar acelerado, exatamente, como é? A mudança do foco total, a, Sim, a deglutição, começa a deglutir com mais frequência. Então, tudo isso é uma associação do sistema nervoso autônomo da criança está respondendo a alguma coisa que a gente, né? Ou que aconteceu, que se moveu dentro dela, ou que talvez aí no processo de terapia manual e de osteopatia foi provocado aí, né, essa criança. Queria que você falasse assim pra gente, Nath, num ranking assim do que você tem visto mais, me dá aí, tipo o primeiro, segundo, terceiro lugar aí desses. sim. Primeiro lugar, refluxo e alteração em frequência de urina, tipo crianças que ou aumentaram muito a diurese, ou já tinha desfraldado e volta a fazer xixi na cama, muita xixi na cama. Desfraldaram cedo, ficaram tranquilas e depois voltaram a fazer muito xixi na cama. Segundo, constipação intestinal e insônia, fica os dois, né? Aquele despertar noturno. E por incrível que pareça, quando eu falo, ninguém acredita. Depois da pandemia, eu peguei muitos casos de criança com paralisia facial. É mesmo. Uhum. Eu acho que eu tive uns 10 casos de paralisia facial. Diagnosticada com Interessante, né? paralisia facial de Bell, né? Aí vem com paralisia facial idiopática. Aí quando a gente começa a ir lá no fundinho, E idade, essa da paralisia facial, qual a idade? Tentando entender a um pouco paralisia aqui. facial, eu tive uma com 7 anos, uma faixa de idade entre 7 a 10 anos. Sim, já bem coerente, né? Eu tava aqui tentando imaginar
é a percepção de um bebê ou de uma, mas acho que faz É, mais sentido já essa maiorzinho. faixa etária aí. Isso. A mais novinha ia completar 5 anos de idade, ou ia completar 6 anos de idade, 5 anos e pouquinho. Mas os outros casos eram entre 7 a 10 anos. E os bebezinhos muito com essa relação de refluxo, constipação intestinal, insônia e despertar noturno. Uhum. Eu tive um insightzinho aqui, deixa eu compartilhar isso que eu esqueço que eu tô assim, esquecendo as coisas, né? Tô ficando velho. É, quando ela falou de paralisia facial, eu lembrei, sabe do quê? Das aulas online, da exposição das aulas online, né? Da diferença disso e do Sim, foco. Porque na aula online, quando uma criança ela vai fazer uma pergunta, quando ela é perguntada, né, ela fala, talvez, ela entra em foco na câmera. Todo mundo fica olhando para ela e ela, quando alguém pergunta, sabe também que todo mundo tá vendo aquela pessoa lá e tá vendo, olhando para ela, né? E sim, aí a gente sabe que os conflitos associados à paralisia facial, em relação à medicina germânica, tá? Não colocando como verdade absoluta, mas em relação às leis biológicas e tal, está associado com essa percepção de não ter onde esconder a cara, de conhecimento, de não poder esconder as minhas faciais. Não tem jeito, eu tô aqui, meu rosto tá visível e eu não tenho como esconder as minhas expressões faciais. Eu não sei se você viu alguma história desse tipo, ou se você conseguiu identificar alguma coisa, não sei, ou parecido ou diferente. Você tem alguma história e nessa? tem algumas histórias parecidas que foi justamente, eu acho que foram 3 delas, foi justamente quando começou a iniciar as aulas online, que foi justamente sobre isso, que a mãe até suspeitou de dislexia porque a criança não absorvia, não queria ir assistir a aula, porque muitas delas eram impostas a participarem da aula e a timidez. Algumas falavam assim, porque ela sempre foi muito tímida. E na sala meio que respeitavam, mas na aula online é imposto a falar, imposto a responder, a mostrar a atividade que fez. E algumas outras foi por causa da mudança de rotina. Como assim? Na pandemia, muitas pessoas que moravam em suas casas, aqui no interior, as casas são mais próximas, né? A casa da avó, a casa dos pais. Então, como não podia estar trafegando entre as casas, aí 2 crianças mudou todo mundo para a casa da avó. Saiu de casa, que vivia ela e a mãe e a irmã, e foi para a casa da avó, para poder ficar todo mundo no mesmo espaço, né? Para não deixar a avó sozinha. Só que na casa da avó morava a prima, que era quase da mesma idade, a outra tia e mais 2 primos pequenos. E essa prima imitava tudo que ela fazia. Tipo, chamava ela de burra, pequena, porque ela era menor do que todos, né? Só que ao mesmo tempo que a prima, né, fazia o bullying com ela, a prima queria tudo que ela tinha. Tipo, se ela tava brincando com a boneca, a prima queria aquela boneca. Se ela estava fazendo alguma coisa, a prima queria imitar e fazer a mesma coisa. Tanto que a primeira coisa, quando eu cheguei e comecei a conversar com ela, como ela tinha 6 anos, a mãe ficou assim do lado querendo falar por cima. E aí eu disse assim, mãe, eu vou conversar um pouquinho com ela. E aí, quando eu comecei a conversar com ela, ela fez, tia, eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui na casa da minha avó. Eu quero ir embora para minha casa, morar com minha mãe, com minha irmã e ficar no meu quarto. Aí eu entendi. E E agora? aí, né? E agora? Aí o que foi que eu fiz? A gente sabe que uma via de entrada muito forte é nosso ouvido direito, né? Aham. Que o ouvido direito é o ponto de entrada, o ouvido esquerdo geralmente é o ponto de saída. E aí eu comecei a falar com ela que eu entendia que ela queria se mudar e que eu ia conversar com a mãe dela, que ela ia voltar para o cantinho dela, para a casa dela, mas que não precisava ela se sentir daquele jeito. E ela teve uma paralisia muito forte, sabe? Uma paralisia voltada para o lado direito e de comprometimento
bem forte, assim, ao repouso você já via, porque algumas que eu peguei só via no momento do sorriso e no momento de fechar os olhos. Mas o dela, em repouso, você já viu o desviozinho da comissura. E aí eu conversei com a mãe dela. Expliquei, a mãe dela era uma pessoa de cabeça super aberta, e aí eu falei, mãe, não é anulando, porque ela fez tomografia, já tinha ido no neuro, tinha feito todas as pesquisas e tinha dado tudo normal, não tinha comprometimento nenhum. Aí, para não dizer, né, porque às vezes dizem, não, é um achismo e não sei o quê, aí eu perguntei se ela tinha tido inflamação de garganta, algum processo, né, dentário, algum processo infeccioso que pudesse justificar a instalação de bactéria no nervo facial. Não, tudo tranquilo, tudo normal. Aí eu comecei a conversar com ela sobre isso. Mãe, você percebeu que a paralisia veio depois de uma mudança de rotina, que ela saiu do espaço dela, que ela passou a ser observada por outras pessoas, ser imitada por outras pessoas, julgada por outras pessoas. Então, isso está desconfortável para ela. E a mãe disse assim, Nath, eu não aguento mais ouvir todo dia, eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora daqui. Aí eu olhei para a mãe e fiz, mas ela quer ir embora daqui. Aí a mãe disse, Nath, e agora? Eu digo, sua casa tá tranquila? Ela disse, tá. Eu disse, vai embora daqui um tempo, nem que sejam as 2 semanas, né? Faz um teste. E aí eu integrei, né, com a osteopatia craniana para liberação dos ossos do crânio, liberação de nervinhos faciais e tal. E disse, mãe, vamos tentar. Nem que seja por algumas semanas, eu sei que a avó vai entender. Bota a culpa em mim, diz que fui eu que pedi para ela se acalmar um pouquinho. E aí a mãe fez isso. A mãe tirou ela do espaço, voltou para casa. A recuperação dela foi em menos de 3 semanas. Claro que eu fiz, né, os exercícios faciais, fiz manipulações de crânio, mas sempre dando esse comando. E quando eu chegava na casa dela, eu sempre intensificava o que ela me dizia. Tipo, olha como você tá agora, tá no seu espaço, com as suas coisas, no seu quarto. Você tá feliz aqui? Ela, tô, tia, eu tô ótima. Aí ela, eu tô até gostando que minha prima vem aqui agora, porque aqui ela não diz nada de mim. É como se fosse assim, na casa da avó, que a prima já mora, é como se a prima já fosse dona da casa. Então, sentia-se no dever de machucar, de ofender. E na casa dela, a prima ia para brincar e não fazia isso, né? Os insultos, as agressões verbais e tal. Aí a E gente aí, entra em outro insight, né, gente? O que vocês já pensaram aí? A menina foi lá na casa dela, é o território dela. território, Aí vem os isso. conflitos de disputa territorial, identidade, constelação agressiva. E aí a menina fica agressiva, né? E aí o resultado disso foi esse sofrimento aí dessa pequena aí. Interessante, né? Gente, se vocês quiserem fazer pergunta aí, fiquem à vontade. Maravilha. Ô, Nath, quando você falou que dava esse estímulo pelo lado direito, essa sua conversa, o diálogo com ela, você já fazia do lado direito dela? É isso? O diálogo eu fazia sempre, porque a criança, qualquer criança, seja ela bebê, mesmo que ela não entenda cognitivamente a gente, mas todas as vezes, estudos já comprovam que ela nunca pode se colocar acima da criança, porque ela se sente ordenada. Então, o diálogo, quando eu queria saber as coisas dela, eu me colocava no mesmo nível dela, eu me colocava na frente dela, sentadinha no mesmo nível. Quando eu ia dar os estímulos de que ela ia voltar para casa, que ela tinha um espaço, que ela não precisava sentir mal pela prima querer imitar. Eu dizia, se sua prima quer te imitar, é porque você é bonita, porque você faz coisas boas. Se ela não quiser, se você fosse pequena, feia, ela não ia querer te imitar. Quando eu dava esses estímulos, eu me voltava para o lado direito. Mas quando eu estava ali preparada para receber as informações dela, eu me colocava à frente. E isso eu faço com os bebezinhos também. Como a gente não se iguala,
eu sempre deito ele e me coloco sempre à frente. Mesmo que ele não entenda, mas que o olhar ele se conecta muito bem para que ele entenda o toque, através do toque. Uhum. Show de bola. E quando você trouxe aí a informação de muitos casos de refluxo, Sim. como é que você introduz a reintegração, por exemplo, uma criança com menos de 5 anos de idade? Qual é a sua prática, se você teve algum caso desses? Geralmente, a maioria das vezes, quando a gente pega crianças muito pequenininhas, o trabalho é muito maior do que com os pais do que a própria criança. Então, assim, muitos casos de refluxo, principalmente agora, nessa época de pandemia, foi justamente pela que é a contrariedade indigesta, pode ter alguma coisa relacionada a pode também. Foi por conta do afastamento dos pais. Então, uma dela é porque os pais iam juntos, né, com a criança. E nessa época de pandemia, tinham 2 pais que trabalhavam fora. Então, passaram a ver os filhos apenas nos finais de semana. Então, filhos que eram acostumados a ficar a semana toda a conviver com os pais, passaram a ver os pais apenas finais de semana. E junto com as alterações estomacais, vinham também falta de fome, dificuldade de alimentação, relação sólida. Então, essa criancinha mesmo, ela aceitava tudo que era mais sólido, ela se negava a se alimentar de sólido. E aí, eu sempre tento interagir a osteopatia com a germânica, com a reintegração. Então, eu trabalhei a parte da motilidade, né? Motilidade das vísceras para dar uma ajuda. E conversei com os pais que estavam fora. Geralmente, ela ficava com as mães, né? E aí, mostrava para as mães que aquilo era uma forma do corpo responder, né? De uma resolução. Era assim. E elas ainda diziam, Nath, elas ficam desse jeito. Quando o pai chega, parece que tudo se acalma, né? Parece que tudo se cessa. Final de semana é tudo lindo aqui, mas durante a semana parece que vem um turbilhão de coisas acontecendo. E aí eu mostrava para ela, eu disse, mãe, a rotina da criança era com vocês. Então, assim, mesmo que os pais não possam estar aqui presencialmente com elas, o mínimo que seja, o mínimo contato que seja, nem que seja uma chamada de vídeo, ela tem que aumentar a frequência para que a criança se sinta acolhida novamente. E era aquela coisa assim, tinha uma chamada de vídeo com o pai à noite, só, sabe? E aí, a gente dando esses estímulos para os pais e havendo a mudança de comportamento dos pais, a gente consegue respostas muito, muito boas nas crianças. Legal, legal, Nath. É corrigir o ambiente mesmo, né? Isso, A criança tá ali, né? O pai saiu e não tá voltando mais, ou seja, existe um ciúme territorial, existe um, poxa, é meu, né? Cadê? Levaram o que é meu, né? uhum, Tem um intruso aí tomando conta do que é meu. E aí entra sim, esse processo de disputa territorial. E aí é lógico, se você dá o estímulo visual, inclusive tem o neurocientista que eu gosto de citar muito, que é o Stephen Porges, é um cara que estuda esse comportamento por exemplo, quando você faz uma chamada de vídeo, você está olhando para a pessoa, você está vendo a pessoa. E nós, seres humanos, precisamos olhar para os nossos cuidadores, olhar para os nossos parceiros, para quem convive com a gente, porque quando a gente olha, o nosso olhar, o nosso sistema nervoso reconhece no olhar do outro a tranquilidade, a calma, a segurança. Se eu não sim, vejo, é como se eu não tivesse como me regular. Eu fico procurando e não tem, aquilo não regula. Eu não consigo ter o senso de segurança, voltar ao senso de segurança. E aí, quando eu olho o rosto do meu pai, tá comigo e diz que está tudo bem, que vai voltar final de semana, mesmo que ele tenha que falar isso 3 vezes por dia, ele se regula 3 vezes por dia. Então, ele deixa de ter, né, os sintomas. Está vendo, está regulando.
Isso é muito bacana, de verdade, assim, essa estratégia aí. E aí eu. É, Fale, Rafa, desculpa. fale. Pode falar, pode falar. Continuando nessa questão territorial, né, que você comentou, e aí você citou, Nath, uma outra característica que eu estava encontrando também nas crianças, que era a questão do desfraude, né? Da Isso. questão do voltar a fazer xixi na cama, que a gente também envolve essa questão territorial. E eu queria saber de você o seguinte, se você também notou nessas crianças uma mudança de território ou alguém que chegou na casa dessas crianças, porque nesse período de pandemia teve muito isso, né? Teve gente que perdeu o emprego, então precisou ir para casa de uma outra pessoa porque não tinha como se sustentar, então foi para casa de parente, ficou mais tempo na casa de parente, recebeu parentes, né, na sua casa. Então eu queria saber assim, como é que foi esse contexto dessas crianças e qual foi mais ou menos a faixa etária, acredito que 2, 3 anos, né, que é o período do desfraude, Isso. e como é que estava o ambiente familiar dessas crianças que ocorreu essa característica que você estava percebendo da questão do xixi na cama. Sim, Rafinha. Ó, duas delas, e geralmente a faixa etária era entre essa idade, né, 2, 3 anos. Duas delas coincidiram de ser a mesma história. Em relação a elas ainda dormiam no quarto dos pais, né? Só que os pais, a mãe era profissional de saúde, as duas eram enfermeiras. Então, nessa época de pandemia, pelo contato da mãe em hospital, de estar em UTI, de estar, né, em ambiente de contágio, então a mãe afastou as crianças do quarto e colocou ou as crianças para dormirem com o pai, né? Foi uma delas, continuou dormindo com o pai e a mãe passou a dormir em outro quarto. E a outra mãe colocou a criancinha no quarto dela, sozinha, e continuou dormindo no quarto com o marido. Então, uma perda territorial dupla: perda territorial dos pais, perda territorial do espaço, que era a cama dos pais, o quarto dos pais, né? E o que foi muito interessante foi que uma delas, além do retorno da diurese aumentada, foi as manchinhas de pele juntas, como se fossem pustulazinhas. Então, veio o aumento do xixi, né, da bexiga, a disputa territorial, veio o conflito de separação pelas manchinhas e veio a ativação dos túbulos dos coletores renais, que foi o conflito de abandono, que foi o inchaço dessas manchinhas. Então, quando eu peguei essa criança, foi uma delas, que eu cheguei, eu digo, eita, meu Deus, tem tudo em uma criança só. E agora, Deus? Aí eu peguei e dei esse estímulo para a mãe, né? A mãe, essa especificamente, a mãe era bem cética, né? Já tinha entrado com medicamentos antialérgicos e pererê e tererê. Eu digo, ai meu Deus, não tá deixando o processo acontecer, como é que eu digo que é para parar isso aí? Mas aí eu conversei com ela, né? Da Zé veio assim, ó, mentalmente, eu desenhei o gráficozinho, expliquei tudo a ela das fases, mostrei a ela que a criança ela estava com a união de 3 sintomas, né, relacionados a território, além do conflito de abandono, por ela ter saído do quarto dos pais e ido para o quarto dela ficar sozinha. Então, foi pior do que a criancinha que ficou dormindo com o pai, né? E aí eu falei, mãe, não precisa ter essa separação brusca. Quem sabe você chega em casa, toma banho, faz, né? Porque a gente, para explicar a parte em relação viral, já ia ser muito profundo. E aí eu falei a ela: chega em casa, toma um banho, tira a roupa do hospital, mas não precisa manter essa distância, nem que você chegue no quarto, fique na portinha, não fique tão perto, senta no chão, conversando com ela, para que ela não se sinta, espera ela dormir, né? Bota ela para dormir, espera ela dormir, fica perto, porque nem colocar o filho para dormir, a mãe estava colocando, era aquela coisa assim, alguém coloca ele para dormir e eu só vejo ele de longe. Então, abandono mesmo, né? E aí eu fiz assim, toca,
toca no local, se aproxima, mostra que você está próximo. A pele é o órgão de contato, a pele é o órgão que ela precisa ter contato, ser tocada. Então, observa que quando você começar a tocar, mãe, as pústulazinhas vão desaparecendo, as vermelhidões também vão aliviando mais. Orientei a utilização da água com sal, né, para a gente poder ajudar no processo. E aí a família toda começou a fazer, não só a criancinha. E aí os resultados foram acontecendo. E aí, assim, essa semana, trazendo que eu lembrei muito de vocês, não só da Zé, lembrei muito, assim, de todos vocês, que eu recebi uma paciente, ela não era criança, ela era uma adulta, e ela chegou na porta e disse assim, Nath, na clínica que eu tô atendendo agora, Nath, eu queria marcar uma sessão com você, porque dizem que você sabe todas as emoções que acontecem dentro da gente. Eu digo, calma, não é assim. Não é bem assim. A gente vai conversar com o seu corpo. Mas não se preocupe. Mas assim, para a gente ver como é um trabalho de formiguinha, né? A gente fazendo daqui, a gente mostrando dali, o trabalho da gente vai sendo divulgado, vai sendo mostrado, vai sendo reconhecido, vai deixando de ser assim. Eu acho que isso dá certo, para mostrar que realmente acontece, que tem embasamento por conhecimento e que a gente sabe que a gente está fazendo. E nessa hora aí, Nath, você falou da paciente cética, né? Nessa hora que a gente mostra, né, o órgão de contato, que ela vê, poxa, realmente foi depois que tudo isso aconteceu, que a criança começou a sentir isso. Aí não tem cético certo. Não. E no final a família toda ficou tomando água com sal. Todo. Parece que desmonta todo mundo assim, ó. E eu sempre falo, gente, criança, a gente que é adulto, a gente protela o cuidado até quando a gente pode. A gente fica dando os paliativos, né? Tentando se enganar. Não, amanhã, depois. Mas quando é com criança, a família toda se mobiliza. E quando vê que tá dando certo, quando vê que aquilo tá funcionando, a família toda faz assim, ó. Ô, gente, deu certo com nossa criança, então tá tudo lindo aqui. Isso mesmo. Nath, eu queria perguntar para você, que eu vi que você falou muito, né, de conversar com os pais, né, sobre a criança e tudo, e como é importante a gente estar fazendo um vínculo com os pais, né? Agora, eu queria saber, você tem alguma experiência de uma criança maiorzinha, com 7, 10 anos, ou até mesmo de paralisia, você chegou a fazer a reintegração mesmo com alguma criança que já tem um entendimento melhor? Ou não, você prefere mais uma conversa mesmo, ou fazer com os pais? Cheguei. Com as crianças maiorzinhas, eu tive uma de 12 anos. De 12 anos, e eu integrei muito, porque meio que junta tudo, a questão da PNL com a reintegração, né? A reintegração para a gente é algo bem guiado, bem orientado. Só que para a criança, se a gente for muito orientado, a criança dispersa. Então, eu usava aquelas metáforas que Maurício falava, né? Como se fossem historinhas mesmo. E em várias historinhas, perguntava o que é que ela gostava, e tia, eu gosto de floresta, eu gosto de filme de ação, eu gosto de praia. E aí, nisso, eu ia levando para a reintegração. Imagina que a gente pudesse fazer uma viagem, que a gente estivesse numa praia. E aí você vai começando a perceber a posiçãozinha da sua cabeça, dos seus braços. E aí, quando a gente ia contando a história, a gente via que a criança que começava assim, abriu o olho, aí fechava. Aí abriu o olho, fechava. Aí ela começa a ver que a história fica interessante, e aí você vê a criança começando a se permitir. Se permitir relaxar, fica mais desligadinha. E ela conversa, e ela participava comigo. E foi bem interessante que quando, na hora da consciência corporal, né? Como era a paralisia facial, e aí eu dizia assim, perceba o seu rosto. Perceba a posiçãozinha da sua bochecha, dos seus olhos, do seu nariz, da sua boca. Aí ela falava assim, eu não tenho bochecha direita, por exemplo, né? Eu não sinto, eu não tenho bochecha direita, tia. Aí eu dizia, você tem uma bochecha direita, vamos prestar mais atenção. Aí eu já entrava com estímulo tátil. Aí eu disse, eu vou desenhar uma bochechinha direita.
Tá sentindo agora a sua bochechinha direita, como é redonda, como é fofinha. É bem parecida com a de tia Nath e tal. E aí eu ia conversando, aí ela dizia, verdade, ela é bem menor do que a esquerda, né, tia? Mas eu tenho uma bochecha direita. E aí ela volta a atenção para aquele lugar que antes estava esquecido, né? Os olhos, que é uma relação muito próxima nossa, algo que incomodava mais, algumas delas não relatavam nem da boca, mas dos olhos. Tipo, tia, eu não consigo fechar meu olho, né? Então, a relação de boca e olho era algo que eu trabalhava muito. E com eles, tá, eu consegui trabalhar com a reintegração, para que eles levassem a atenção, até para aquilo não ficar esquecido, né? Para aquela área deles não ficarem esquecidas. Fisicamente, já está esquecida. Então, cognitivamente, a gente consegue levar a atenção e a recuperação ela se torna mais rápida. Ô, Nath, e quando você tentava levar a atenção para o salão de contato, como era essa resposta? Elas conseguiam realmente se permitir isso? Como é que é para elas sentir? Como é que você usava? De que forma? Qual tipo de metáfora você fazia para elas entenderem qual era essa região? Ó, em relação ao salão de contato, com a criança, ela não consegue ficar em um local só. Como a gente que vai para o nosso salão de contato, a gente fica fixo ali naquele lugar, se internaliza. Com a criança é muito dinâmico, a gente não pode parar muito em um local, porque a criança se desconcentra rápido. Tanto que na reintegração a gente precisa de um momento de silêncio, né? Era algo que eu falava com o Dazé na formação de reintegração, porque eu vim de um trabalho com hipnose, que a pessoa tem que falar o tempo inteiro. Então, era uma dificuldade que eu tinha, era de respeitar o silêncio da pessoa para se perceber. E na criança, se a gente fica muito tempo em silêncio, ela abre o olho, ela se mexe, ela muda de posição. Então, assim, o que é que eu usei, Thay? Como eu sabia que elas não ficavam paradas, né, no salão de contato, eu diminuía a velocidade do estímulo. Então, eu vinha falando rápido, a gente está indo em tal lugar, está passeando, percebe como é mais leve, como é tranquilo, agora a gente vai sentar numa gangorrinha, pererê. Aí depois eu começava, você está entendendo que a tia está falando que é para você perceber a posição da sua bochecha. Aí eu diminuía a cadência da voz, mas não deixava fazer esse silêncio, porque eu sabia que o silêncio ia gerar um desfalque de atenção, sabe? Mas, por incrível que pareça, elas se permitiam. Algumas questionavam muito, e principalmente as maiores, né? Fica, tia, e o que é que tem nessa praia? E a gente vai colocar o que nessa praia? E aí elas constroem e a gente tem que construir junto, porque se a gente deixar para elas construírem, desconcentra. Ô, Nath, Oi, Lô. pensando nessas questões, assim, no processo da pandemia, né? Houve muitas famílias com problemas financeiros, com medo, né? Com perda de muitas questões. Você encontrou as crianças que teve os problemas de constipação, histórias familiares com essa informação de perda de dinheiro, briga por dinheiro, perda de trabalho, né? Esses conflitos onde tem uma relação de traição, de situação meio indigesta, e a criança está vivendo naquele ambiente, porque antes os pais poderiam viver essas situações, mas fora do ambiente de casa, né? Sim. E aí passamos quase que 2 anos, criança, mãe, pai, convivendo no mesmo espaço, dividindo todas as questões, né? E Sim. situações que as crianças antes não participavam, né? Então, elas agora estavam inseridas em um ambiente onde viam, ouviam, presenciavam muitas questões, né? Sim. A questão da constipação, as duas, acho que foram duas criancinhas que eu tratei de constipação foram por questão de separação dos pais, né? Uma delas era nada, neném não entende nada, né?
bebê não vai entender que os pais se separaram para ter e desenvolver uma constipação. Engano nosso, porque o neném sente a falta do toque, sente a falta da voz, sente o tom da voz da relação dos pais que muda dentro de uma casa, né? Sente a mudança de rotina. Então, uma criancinha foi pela falta da separação dos pais, que foi esse bebezinho, e que o pai passou a ver essa criança, tipo, uma vez na semana, ele só ia ver a criança uma vez na semana. E aí a mãe falava assim, Nath, ela passa a semana inteira com dificuldade de defecar. Quando defeca com ressecamento, com dificuldade. E parece que o corpo dela tem um relógio que, quando chega próximo do dia do pai vir visitar, parece que limpa tudo por dentro e sai tudo que não saiu durante a semana. Aí eu falei, realmente, há um reloginho dentro dela, porque ela absorve as informações, né? Criança não recebe as informações cognitivamente, conscientemente, mas o subconsciente, a forma de interpretar os sentimentos, elas têm. Então, por que será que condicionou sempre a quando o pai chegava, vinha à vontade, tipo, vinha e defecava, né? E ela ainda dizia assim, e defeca, Nath, sem estar ressacado, como se fosse, tipo, expulsando mesmo, né? Eu estava aprendendo esse tempo todo aqui e agora eu vou botar para fora, né? Então, os 2 casos que eu tive de constipação intestinal, um foi por essa separação dos pais, com poucos meses de nascida, do nenenzinho, e outro foi pela separação dos pais com uma perda territorial, que o pai, ele trabalhava aí em Salvador, acho que ele vinha de 15 em 15 dias, né? E a criança ficava 2, 3 dias sem conseguir fazer cocô. E aí a mãe dizia assim, foi uma das opções que eu falei da chamada de vídeo também. Eu fiz, mãe, tenta fazer a chamada de vídeo, tenta aproximar essa criança do pai. Essa situação para ela é uma situação indigesta, difícil de aceitar. Criança nenhuma quer ver os pais longe. Essa criancinha, eu acho que tinha 4 ou 5 anos, ela já era maiorzinha, a que o pai trabalhava fora. E aí, eu usei também as 2 coisas, né? A osteopatia e utilizei a germânica. Também indiquei a água com sal. E aí, até o corpinho regular, a frequência de falar com os pais aumentou. Ela se sentiu mais acolhida. E outra, quando o pai chegava na casa, como ele ficava muito tempo fora, a mãe sempre relatava assim, que o pai sempre chegava e não tinha aquele tempo de dar atenção para a filha. Ele ia resolver todas as outras coisas na casa e a última atividade era ficar com a filha. E aí era a coisa mais difícil do universo para a Nath, era conversar com o pai. Né, gente? Que aí a mãe fez, Nath, conversa com ele, porque se eu falar isso, ele não vai acreditar. Aí eu fui para ele, né, para o pai, expliquei tudo o que estava acontecendo, levei para si, né? Eu disse, se coloca um pouquinho no lugar dela, se uma pessoa muito querida para você se afastar, se a gente quer reter, a gente quer prender, a forma que ela tem de prender isso é prender o que tem dentro dela. E quando ela se sente próxima a você, ela diz, pronto, agora chegou quem estava faltando aqui do meu lado. Então, eu sei que o senhor tem várias coisas para resolver, mas tenta tirar, assim, nem que seja 10 minutinhos de cada turno, de algum tempinho para ficar com ela. E aí, depois de um tempo, a mãe disse que ele já sentava, já brincava de boneca, já sentava para assistir um desenho, já começou a se aproximar mais, e isso foi se regulando. Que legal. E uma coisa muito interessante, Nath, que você comentou, é essa questão de que muitas vezes a gente imagina, né, e a gente pensa que a criança não tem a percepção. E assim, muitas vezes nós adultos também não temos a percepção consciente. É a percepção inconsciente, é a instintiva, né? Isso. Que é a mesma do recém-nascido.
e que a mesmo. gente vai perdendo ao longo do crescimento, né? A gente vai perdendo essa noção de dar atenção a esse instintivo. E a Isso. gente vê o quanto a gente já nasce com isso, a gente vê no recém-nascido, né? A gente vê num bebê como vai se manifestar essa questão da sobrevivência, essa questão do sintoma, de toda a percepção que essa criança está tendo. E um exemplo muito interessante que você citou aí, eu lembrei aqui que eu vivi recentemente com meu sobrinho, foi, ele tinha acabado de nascer, e assim que ele nasceu de parto normal, teve a hora dourada com a mãe, tudo direitinho, só que minha irmã depois, ela pegou e colocou ele no, no berço, né, do hospital, e Sim. ficou lá, né, e aí ele não estava urinando. E aí eu até conversando com o Maurício, né, a gente falando sobre a questão do conflito de abandono, e eu conversei com minha irmã. Eu disse assim, você tá pegando ele, tá carregando ele? Ela disse, não, Rafa, não tô carregando ele, porque no primeiro eu carreguei muito. Então agora, nesse segundo, eu não vou carregar tanto para não ficar mal acostumado. Eu disse, não, carrega esse bebê. Bota ele perto de você, ele acabou de sair de você, ele precisa desse contato. E assim, em menos de 4 horas ele começou a urinar. E aí eu falei pra ela, é recém-nascido, né? Tinha acabado de separar ali da mãe, deixou ele lá. Eu falei assim, não, carrega ele. E outra coisa, fala no ouvidinho direito que você está ali, que ele não está sozinho, que ele não foi abandonado, que mamãe tá com ele, que papai tá com ele. E graças a Deus, né, todo o sistema urinário não precisou ficar internado, não precisou tomar nenhuma medicação, porque a médica falou, ó, nós vamos esperar mais um tempo, se não, né, urinar, vamos entrar com a medicação. E aí ela já ficou nervosa, eu disse, carrega, deixa ele colado em você, mesmo que... Porque exatamente é um recém-nascido. E é fantástico a gente ver isso, né? É isso que é incrível, porque é biológico, é instintivo. Todos nós temos isso, nascemos com isso, e a gente vai desaprendendo com o tempo a entender o que o nosso corpo está querendo falar quando a gente manifesta um sintoma, né? A gente Isso. conversou, não foi, Rafa? Rafa falou comigo, e aí ela ainda não tava conseguindo, não tinha conseguido ainda conectar essa parte. Ah, será que não é o conflito de abandono, né? Ela saiu do útero, quentinho, bonitinho, tudo certinho. E aí saiu para um lugar onde ela não tá sentindo esse acolhimento do Esse útero, né? aconchego. Eu não sei exatamente o que foi que eu falei, mas talvez eu nem tenha falado isso, mas você pegou a ideia aí do que estava acontecendo, né? Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu acho que foi perfeita aí sua percepção. E a pergunta que você fez para ela, né? Você tá Isso, pegando ele? exatamente. Eu perguntei exatamente isso pra ela. Você tá carregando ele? E foi incrível a resposta que ela me deu, né? Ela disse, não, eu só dou de mamar e coloco ele lá. Oh, Deus, gente. Meu Deus. É, aí eu digo assim, não, não faça isso, né? É colo que a gente tem que dar para a criança, né? Porque existem várias limiares, né? Não dá colo, não dá, não dá. Não, vamos dar colo, porque a criança está recém-nascida, ela precisa desse contato, desse colo, de sentir que está ali, né? Com alguém. E foi muito rápida a resposta dele, né? Isso que foi interessante. Não precisou ficar internado, não precisou tomar medicação. Graças a Deus ele respondeu rápido. E o bom em criança é isso, que eles respondem muito É rápido. rápida. Uma Rafinha. coisa. Hum, Complete, Nath, desculpa. não, prof. Uma coisa que Rafa falou e que é muito interessante é uma pergunta que as pais sempre fazem, né? Mas esse conflito, quando a gente fala, né? Não, tá passando por um conflito assim. Mas esse conflito ela pegou de mim, fui eu que tive esse conflito, ela pegou esse conflito de mim. Eu digo, mãe, cada uma absorve da sua forma. O seu conflito não vai passar para o bebê. Pode acontecer o mesmo conflito por uma percepção dele. Então, se você passou por uma ameaça aqui quando ele estava na barriguinha, você se sentiu ameaçada, ele pode ter se sentido ameaçado também por um tom de voz mais alto, por um tombo mais brusco na barriga, por um saculavão que você pode ter tomado. Então, não que você tenha passado para ele, mas a percepção que ele teve daquilo que aconteceu. Ela, ai, que alívio, agora eu entendi. Isso que eu tava pensando aqui, ufa, né? Isso tira o piano das costas da mãe, né? Isso. A Rafa falou outra coisa interessante que eu abri o microfone pra falar, aí Rafa falou, eu falei, eu tava conectado aí, que foi
Criança, gente, até respondendo a pergunta de Tati em relação à minha experiência. Não só a minha experiência, tá? Em relação aos estudos, em relação às pesquisas. Existem pesquisas sobre essas sensações corporais e tal. E criança, a gente não precisa mostrar tanto salão de contato, não. Ela já está lá. A criança vive no salão de contato. É a gente que sai. Quando a gente fica adulto, a gente sai do salão de contato. A criança já está lá. Então você não precisa fazer tanta referência. Quando você fala para uma criança, por exemplo, assim, me fala como é esse. Imagina que ela está passando por uma situação que ela fica com raiva. Me fala como é esse você com raiva. Imagina que é um personagem de desenho animado. Me explica como é para eu desenhar aqui. Imagina que eu vou desenhar esse personagem aqui. Então ele começa a ele entrar no salão de contato sozinho aí, e começa a falar e se perceber, ele fica desse jeito. Às vezes até fazer referência a algum personagem da televisão e tal. Ele já tá lá. Então nem se Sim. preocupem com isso. Com criança a gente conversa, a gente pergunta algumas coisas específicas assim, né? Como ele se sente. Quando eu pergunto como ele se sente, ele precisa pesquisar e ele sabe fazer isso melhor do que a gente. Ele já faz isso naturalmente. Ele vai parar e vai ver como é que ele está se sentindo. Às vezes ele pode até não entender a pergunta, mas ele já faz isso naturalmente, mesmo sem a gente perguntar. Que emoção, né? Às vezes você pode até desenhar, pegar alguns recortes, alguns emojis, né, de emoção e dizer qual desses emojis aqui parece o que você sente. Isso. E aí ele está conectado, não precisa. E aí você vai explicar o sentido. Olha, esse emoji, quando ele está com medo, por exemplo, a criança está lá com um problema urinário, né, com a constelação de enurese, que está fazendo xixi na cama. Olha, esse bichinho, ele está com medo, porque ele sentiu que o espaço dele, aquele lugarzinho dele que ele gostava, não está tão dele quanto ele gostaria. Então ele tá reclamando isso. Se tiver cachorro, seu cachorro lá como faz xixi, né? Ele faz xixi na parede, ele faz, né? Ele tá marcando ali o caminho, né? Só toma cuidado da ideia. É. Né? Só toma cuidado para não dar ideia, senão ele começa a fazer também. Criança gosta, né? Dessas coisas. Então, só dando exemplos e a gente mostrar de forma lúdica essas coisas, já faz eles fazerem essa consulta. Eles consultam o tempo inteiro, não precisa de técnica. A criança já é praticamente reintegrada. A gente só faz explicar os sentidos biológicos, né? De forma como o Nath fez com personagens, com metáfora, e aí é sensacional. Muito bom isso, adorei as dicas aí, porque realmente, para quem não convive muito com a criança, é difícil fazer essas metáforas para elas entrarem, né, no conflito. Agora, uma coisa que eu acho interessante, que eu já tinha percebido, né, até algumas amigas minhas que são recém-mamães, e você fala, Nath, e Rafa também falou bastante, é a questão do conflito do abandono, né? Então, eu acho que piorou também na pandemia, não só pelos pais, mas pela questão do convívio como um todo, né? Da criança não estar saindo, às vezes a criança já saía antes, parou de sair, parou de conviver com as pessoas, parou de ir na casa de parente, de avó e tudo. Então, tem essa questão aí também, eu acho importante, né? E também a criança que não teve isso. Eu acho que vai ser um outro conflito, né? Quando começar a ter esse contato. Ele já nasceu na pandemia e já nasceu isolada, bichinha. E além do medo, né? De muita gente que estava com essa questão da pandemia, então passou o medo da mãe para a criança, né, ali naquele momento de pandemia, aquele susto, né? E também a questão de não poder comprar as coisas, não poder sair, né, para escolher. Então, esse momento que é a mãe com o bebê, né? Eu acho que isso influencia bastante. Eu tenho percebido que algumas amigas minhas têm falado algumas situações com crianças que eu associei um pouco a isso. A essa questão de não da mãe estar com esse medo em relação a estar grávida na pandemia. Será que eu vou ficar contaminada? Será que eu vou conseguir dar conta de fazer o enxoval do meu bebê como eu queria? Então, são várias situações, né? Que associam aí, que acaba piorando tudo, né? Por causa que o conflito do abandono acaba piorando todos os outros conflitos, né? Você tem alguma experiência em relação a isso, Nath? Thay, eu percebi algumas situações assim, não diretamente, essas especificamente eu não tratei as crianças, né? Eu tratei as mães que estavam gestantes, né? Que estavam gravidinhas, em relação ao
medo de como o vírus iria cometê-las na gestação. Então ficava aquela coisa assim: se eu for contaminada, será que meu filho vai nascer com alguma síndrome? Se eu for contaminada, será que meu filho vai nascer com alguma alteração? Então, assim, eram mães que tinham o sistema de alerta o tempo inteiro ligado. Eram mães que não dormiam, já tinham dificuldade de dormir por conta da barriga, da respiração, de tudo aquilo. Vai ser lindo, viu, Rafinha? O seu vai ser lindo, amiga, que eu estou aqui para lhe ajudar. Nós, todas. Mas tem aquela questão da dificuldade de dormir por causa do diafragma, por conta do barrigão. E fora aquilo de... Muitas mães desenvolveram sintomas respiratórios de acordar com falta de ar no meio da madrugada, tipo, vou morrer, tô sufocada, do nada, né? E aí, quando a gente começava a pois é, meu pai teve isso, meu pai nunca teve insônia e desenvolveu isso de acordar sufocado, tá faltando ar e tal. Medo, né? Medo do que pode acontecer, medo de se eu for contaminado. As mães em relação aos filhos, que isso ficava muito forte, principalmente no final da gestação, que eu acho que tinha aquela percepção, agora ele tá todo formadinho, já tá chegando a hora dele vir, eu vou me cuidar o máximo que eu puder, porque eu não sei o que pode acontecer se por um acaso eu tiver Covid, né? E para as outras pessoas que não são as mamães, a questão mesmo de medo de morte. Eu trago o exemplo que eu falei aqui de meu pai mesmo, que ele já é idoso, sempre foi ativo, sempre trabalhou, e quando veio a pandemia, ele teve que parar de trabalhar, né? Ele foi afastado, ele é fisioterapeuta também, ele saiu da área de saúde, parou a rotina dele, né? E a televisão, eu lembro muito do curso de reintegração, quando conseguiu ser presencial, não foi da Zé que a gente fez o início online e depois presencial, e a mídia martelava o tempo inteiro, tipo, a população idosa é a população de maior risco, a população de idosa que está sendo acometido tem maior risco de morte. Imagine a pessoa ouvir isso o tempo inteiro, né? Aí você imagina as mamães que estavam grávidas e que em momento nenhum falava de gravidez e que em momento nenhum ninguém sabia o acometimento do vírus no bebê. Então tiveram esses sintomas também em relação às mães. Fora o fato de se sentir sozinha, abandonada, porque eu não sei de nada, não sei o que está acontecendo, né? Isso também pode levar. Isso. O Nath, Teve você uma. pode falar. Parou aí. Todo mundo fechou junto, todo mundo abriu junto. Eu que Nath falou uma coisa, não tem a ver com criança, mas eu me acabei de rir agora, eu lembrando. Eu de vez em quando eu acordo, eu não tenho insônia nenhuma, meu sono é pesado, mas de vez em quando eu acordo. Assim, acontece de vez em quando. Mas foi muito engraçado uma vez, gente, que eu tava dormindo, eu sempre durmo assistindo filme e tal, e meu marido fica retado comigo, né? E aí ele tava lá assistindo e eu dormi, apaguei total, eu apago mesmo, acordo só no outro dia. E aí foi muito engraçado, que depois ele me contou que na hora do filme que o cara falou, ela morreu, eu acordei. E eu, gente, foi horrível. E ele assim, desesperado, e eu sem ar. E foi um momento que foi pior a crise. E aí eu consegui, depois ele veio. Eu falando, como ele falou, ela morreu. Com efeitos especiais, meu Deus, Thay. Gente, foi muito engraçado isso, que depois, agora você falando, eu lembrei disso. Foi horrível a sensação. E foi, ele falou, foi exatamente. A mulher tava morrendo lá e o cara falou, ela morreu. E eu... O subconsciente aí foi afetado. Foi. E eu tenho muito medo de morrer, entendeu? Eu tenho muito medo de morrer. E eu acordei assim, foi horrível. Me falou bem do lado direito. Aí pronto, ferrou. Eu não sei como é que eu tava deitada, mas enfim, entrou de alguma forma. Entrou, tá? Entrou. Desaparta ela não. E eu tava apagando, já tava dormindo lá a hora, desde o início do filme, eu tava dormindo. Ô, Nath, pegando esse gancho que você colocou aí do medo, do susto, e aí você trouxe uma informação no início sobre o sono agitado em crianças, né? Agitação noturna. Você encontrou essas situações nessas crianças que estavam aí com despertares noturnos, agitação noturna, vinculada a situações de medo, insegurança?
Isso, essa questão do despertar noturno, a gente leva muito para o sistema reticular de alarme, né? Que é o sistema de alerta da criança, que está muito relacionado ao sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, quando essa criança ela se sente ameaçada, ela não consegue equilibrar o sistema reticular de alarme e ele fica, na maior parte, em simpaticotonia do que em parasimpaticotonia, né? Que a criança, o correto de uma criança é que até mais ou menos uns 6 meses, ela é muito mais parasimpática do que simpática, depois que ela vai desenvolvendo o simpático maior. E aí, quando isso se inverte, esse sistema não deixa desacelerar por alguma ameaça, por alguma coisa que acontece, ela fica em maior tempo de simpaticotonia. E essas crianças que tiveram um despertar noturno foram as mesmas crianças que eu falei para vocês da questão da separação dos pais. Ou seja, estou sendo deixado sozinho, alguém vai sair daqui, não estou me sentindo protegido, eu preciso estar em alerta porque alguém vai escapar dos meus olhos, né? E esse despertar noturno não era um despertar suave. As mães me relatavam que era um despertar assustado e com choro, aquele choro de desespero mesmo, sabe? Então, fica muito ligado, as situações que eu peguei eram muito ligadas a algo vai se afastar de mim, estou correndo perigo, a minha fonte de apoio não está aqui comigo, estou me sentindo desprotegido. E isso sobrecarrega as mães, porque involuntariamente as mães elas vão querer assumir os dois papéis, né? O papel de pai e o papel de mãe. E se a mãe entra num nível de estresse muito alto, a criança está amamentando. Então, o nível de cortisol da mãe vai lá para cima e que passa para o filho. Então, vira uma bolinha de neve. A mãe fica estressada, o filho fica em simpaticotonia o tempo todo e a mãe querendo assumir aqueles dois papéis de proteção, né? De pai e de mãe. Então, até nisso, a gente não pode olhar só para a criança. Apesar da gente estar tratando a criança, a gente olha para o sistema, né? Que isso acontece. E essa semana passada, eu recebi um paciente numa cidade vizinha que eu só atendo pediatria. Uma criança autista, diagnosticada com autismo, né? Que ela não fala, ela tem 2 anos e pouquinho, quase 3, ela não fala. E, gente, quando eu comecei a conversar com a mãe não deixava eu dar uma palavra. A mãe parecia uma carretilhazinha, só. E por que não sei o que? Eu balançava a cabeça assim e tal. Aí, quando ela deu uma parada, mãe, pode ficar tranquila. Olha, aí eu desacelerei minha voz e comecei a falar bem baixinho. Aí ela foi começando a espelhar, né? A falar mais baixo e a falar mais tranquilo. E aí eu fui explicar a ela que eu ia atender o filhinho dela. Mas eu também queria ouvir a mãe. Porque o que é que a gente faz, gente? As mães muitas vezes se sentem excluídas. A gente faz um tubo e olha para o filho e é como se a mãe não existisse. E muitas vezes a mãe tá assim, ó, eu quero ajuda. Eu também tô precisando de ajuda. Eu também tô precisando ser vista. E aí, quando ela percebeu que eu não estava olhando só para a criancinha, que eu estava olhando para ela, eu disse: eu preciso te ouvir, mãe. Como é que você tá? Aí ela parou com a minha cara e ficou olhando assim. Eu? Eu disse: é. Como é que você tá? Você tá bem? Aí ela: não, eu tô horrível. Aí começou a chorar. Eu tô me sentindo sobrecarregada. O pai dele viaja, trabalhava viajando, só vem dia de domingo, um domingo no mês, e que não sei o que. Aí vem a vitrola de novo. Aí, o que é que eu fiz? Expliquei para ela, disse: mãe, você estando acelerada, seu filho vai estar acelerado junto com você. Então, a gente vai trabalhar junto para que você esteja bem, seu filho esteja bem também. E aí, agora eu trato a mãe e o filho. A mãe e o filho. Aí, hoje ela mandou um videozinho para mim. Depois eu posso mandar até para vocês, porque ela... Nath, se você quiser postar, só que eu não postei. Ela autorizou. Tipo, ele parado, coisa que não acontecia, ele parado desenhando no papel. Ele parado junto com a irmã, brincando com a cozinha da irmã, que ele era super agressivo. No primeiro atendimento com ele, gente, ele agarrou no meu cabelo,
Eu digo, gente, literalmente, e ó que meu cabelo nunca tá solto nos atendimentos, viu? Sempre tá com a mutuquinha, não é nem rabo de cavalo. Rafa, ele descobriu minha mutuca. Ele agarrou na minha mutuca, que minha mutuca foi aqui, ó, junto com ele, eu tentando fazer crânio da Zé. E ele aqui, ó. Ô, gente, eu vou ter uma alteração no meu crânio daqui a pouco. Mas assim, ele era muito agressivo, agressivo em voz, agressivo em atitude. Ela levava a irmã e ele, porque não tinha quem deixar a irmã. Então ele o tempo todo queria bater na irmã. E aí depois que ela foi mudando os padrões e ele foi sendo, né? Ele não para te ouvir, ele não olha para você, ele não gosta de toque. Então com ele é muito mais difícil. Mas eu falava, eu usava o ouvido direito. Eu deixava ele no colo da mãe e eu tratava ele no colo da mãe. Porque eu sabia que se eu fosse tirar ele daquele espaço, ele ia me ver como uma ameaça e não alguém que queria fazer bem a ele. Então você tem que respeitar o espaço da criança. Eu tentei colocar ele na maca, tentei colocar ele no chão junto comigo no tatame. Quando eu vi que o colo da mãe era o lugar que ele gostava, é no colo da mãe que ele vai ficar. E aí eu consegui tratar ele e tratar a mãe também. E hoje os resultados estão sendo tranquilinhos, graças a Deus. Que legal, parabéns, Nath, isso é muito bom. Aproveitar a oportunidade, eu fui uma mãe na pandemia, né? Gestei e pari na pandemia. Então, por saber tudo isso, quando eu comecei a estudar a reintegração, eu estava gestante. E eu falei, eu vou ter que cuidar para eu não ter crise de ansiedade, não ter esse medo, não entrar nessa paranoia aí e afetar a mim e a saúde do bebê. E eu entrei no momento assim de estudar bastante e fazer muita meditação, oração, entrar no meu momento, perceber meu corpo biologicamente. Então, muitas pessoas, quando eu estava já para parir, ou então entravam em contato comigo, e aí, Lorena, você está bem na pandemia e tal? Gente, eu digo para vocês que foi o período maravilhoso na minha vida. Eu não senti absolutamente nada. Fiz exercício físico, fiz meditação, alimentação, inclusive foi maravilhoso para mim, porque meu esposo estava em casa, meu filho mais velho estava em casa. Eles viram o primeiro vez que o bebê mexeu, eles viram, acompanharam os exames. Então, foi uma mudada né, uma virada de chave, que eu não entrei nesse rol de ansiedade, de pânico, de medo, de doença, de vírus, né? E isso é um impacto muito grande. Meu primeiro filho, ele sofreu com processo alérgico, quase morreu com edema de glote. E meu segundo, os médicos falavam assim, se o primeiro tem esse nível de alergia, pode esperar que o segundo vem também. Não tem alergia, come tudo, come até demais. Eu fiz um desmame humanizado, então foi super tranquilo. Eu mamou até 8 meses e ele teve um desmame sem medicação, sem afastamento, né? Sem o conflito de separação. E graças a Deus por todo esse entendimento, né, da reintegração. Por isso que eu digo a Maurício, a reintegração mudou a minha vida e hoje a minha forma também de atender os pacientes. E eu digo isso tudo porque eu tenho 2 crianças completamente diferentes, 2 momentos da minha vida também completamente diferentes. Como isso faz diferença na vida, né? Então, tudo que você está falando aí, e as pessoas me perguntavam, né? Você não está sentindo nada? Se você tiver alguma coisa, for para o hospital. Eu falei, gente, por que eu tenho que sentir alguma coisa? Só porque eu estou grávida? Eu tô bem, não é? Tô Pois bem. é. Eu fui unicamente para o hospital para parir e as únicas vezes que eu saí foi para consulta do pré-natal. Só. Graças a Deus. E isso foi maravilhoso. Então, às vezes as pessoas falam assim, e a pandemia para mim? A pandemia estudei, terminei mestrado, fiz um filho, pari. Foi produtiva, né? A A pandemia. pandemia foi Produtiva produtiva. demais. Ah, que felicidade, né, de ver tudo isso aí, né, ver essas histórias. E hoje o que eu vejo dentro dessa aula que vocês deram aí é que o simples funciona. Tudo que Nath falou, a gente vê isso. O simples, o pensamento simples funciona. Não precisa de coisas mirabolantes, criar estratégias mirabolantes. Tudo que Nath falou, ela foi muito coerente né, com tudo e da forma mais simples que ela podia fazer. E deu certo para todo mundo.
né? Então, eu acho que esse é o recado que a gente tem hoje aí dessa live aí, dessa conversa aqui. E aí, só agradecer, Paty. Sensacional. Tem que voltar outro dia para falar de outra coisa. Rendeu, Vamos, rendeu bastante. Ok? vamos. Eu também queria agradecer muito, gente, agradecer ao professor, que eu sou fã, não preciso nem falar, né? Qualquer momento que precisar, que tiver necessidade, pode contar comigo. Não precisa nem perguntar, prof, é só dizer, Nath, vamos, vamos. As meninas, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela troca. É muito bom estar com vocês. Eu vou tentar estar mais presente nas nossas reuniões da reintegração, é porque eu trabalho até alguns dias, até de noite no hospital, então fica mais difícil. Mas eu agradeço muito. Adorei rever Rafinha, que eu morro de saudade, ver as meninas que eu não conheço pessoalmente, mas já tenho um carinho muito grande pelas reuniões. Ficar feliz por ver que a gente está evoluindo juntas, crescendo juntas, trocando opiniões e fazendo isso que a gente acredita crescer, né? Levando bem para as pessoas, que eu acho que essa é a missão da gente de todo dia. Então, eu só tenho a agradecer, agradecer, agradecer. Gratidão, Nath. Vamos começar nosso processo aí de despedida de hoje aí. Ai, obrigada pela partilha, pela sua experiência. E o que Maurício colocou, o simples é o que dá resultado, o que é o sensacional, né? Então, às vezes, a resposta está ali na nossa frente, a gente fica buscando coisas complicadas e está ali, né? Muito simples. Muito obrigada, Nath. Muito obrigada também, Nath. Foi maravilhoso rever você com esse jeitinho muito fofo. Criança, muito bom aprender com você, né? Como a gente já imaginava no início. A experiência que você trouxe para a gente não trabalha com criança, mas a gente tem crianças ao nosso redor, na família e nos conhecidos, né? E às vezes vem um paciente criança assim. Então, com certeza, esse conhecimento de hoje nos agregou muito. Muito obrigada mesmo, gratidão. Espero que você realmente possa estar com a gente em outros momentos, vários outros momentos. Nath, agradecer, adorei. Foi muito bom, muito produtivo. Como o Rafa falou, né? Acho que a gente vai levar isso aí para sempre agora, porque realmente acho que todo mundo saiu aqui com um novo jeito de pensar, um novo jeito de olhar para a criança, até como abordar. Essa era uma das minhas dificuldades. E você falando me deu algumas ideias de como introduzir, principalmente realmente nos meus sobrinhos, né? Como o Rafa falou, às vezes né, você não vai atender paciente, mas você vai usar isso na sua família, né? Que eu acho que é mais importante, né? Você trazer isso para a sua vida real, né? Então, adorei mesmo e espero também te ver outras vezes. Com certeza. Obrigada, gente.